e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu nos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. Esse foi um dos textos que Deus nos deu. Louvado seja o nome de Jesus. O outro texto está aqui em Atos 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus. Ele se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é? Senhor. O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou que foi Cornélio, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, Pedro partiu com eles. E alguns, versículo 23. Atos 10, versículo 23. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com aqueles homens e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava, os seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés para adorá-lo. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei o judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando. A esta hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração, lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te. Imediatamente fui, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio, através de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crer recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedir que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados. Bíblia, e Deus assim confirmou. Deus assim confirmou
mais uma vez com a terceira palavra a respeito do batismo. Louvado seja a glória do nome de Jesus. O que o Senhor Jesus Cristo quer nesta manhã? Que você entenda. Que você entenda que você está morrendo para os valores que o mundo ensina. Você não pode aceitar mais as ideias que o mundo quer que você faça. Não pode aceitar a vaidade empregada neste mundo. Porque do sol para baixo, a vaidade é a aflição de espírito. Você tem que aprender que você vai ser batizado para morrer para os valores que o mundo ensina. E o mundo ensina que você tem que pagar com o mesmo preço aquilo que as pessoas fizeram com você. Mas nós somos convidados por Jesus para sofrer as aflições de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que quem quer for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Você creu e agora está dando um passo para ser batizado. Mas como prova que você creu? Você tem que entender que tem que sofrer as aflições de Cristo Jesus. Jesus sofreu a aflição. Então depois do batismo, não venha dizer que você não vai aceitar ser humilhado. Quem sabe provocado, irritado. Quem sabe alguém queira te machucar com palavras. Você vai querer responder? Não responda. Entregue a Jesus. Só posso dizer, Senhor Jesus te abençoe. Toma Jesus Cristo essa causa. Obedeça a Ele. Outro ponto que Deus quer que eu fale com vocês todos. Porque isso é uma seta que desde a infância, desde a meninice, o diabo trabalha para colocar na mente maus pensamentos através dos desejos sexuais. E muitas vezes você usava suas mãos para sentir prazer, para sentir orgasmo. Deus não está nesse negócio. Esse pecado é chamado pecado de morte. E a Bíblia diz que não é nem para mesmo orar por essas pessoas. Quantas mulheres casadas usam suas mãos para sentir orgasmo ou prazer? E os homens também. Até velhos também querem esse assunto. Isso é um processo de libertação. Muita leitura de Bíblia mata, queima, destrói a tua carne. Bastante leitura de Bíblia. Porque a palavra de Deus é fogo consumidor. Vai queimar a tua carne. Também o jejum. Você ficar sem comer, sem beber quando acorda. Lendo Bíblia. Não adianta só ficar comer, sem beber, jejuando. Tem que dizer a Deus, ó Deus, o propósito, o pedido que eu tenho nesse jejum, Deus. É a bênção da vida de alguém. A bênção do meu lar. A bênção do Senhor da salvação. Vocês dois, vem aqui, fica lá ligado. Fica lá ligado. Silêncio. Já feriu aí também, foi? Misericórdia. Aleluia, Jesus. Fica aí. Louvado seja Jesus Cristo. Quantas vezes você e eu, nós temos aceitado as ideias que o inimigo tem mandado e não apresentamos a Deus aquilo que é de Deus. Você apresenta, quem sabe, um pedido por isso, por aquilo, mas é a salvação das almas. Quando você jejuar, lembre-se sempre da salvação das almas. Quando você lê Bíblia, lembre-se sempre, Deus, o propósito que eu estou querendo ler na Bíblia é pela salvação das almas. Então Deus vai querer que você fale da Bíblia. E o jejum enfraquece a sua carne, para que esses desejos sejam diminuídos, caídos e exterminados. Quer dizer que o homem casado, a mulher casada que jejua, os desejos são exterminados. Eles vão deixar de ter núpcias em sua cama? Não. Eles vão ter as núpcias normais. Mas esse negócio, se ele ficar inclinado no meio da rua, está preso com seus olhos a olhar outras pessoas, isso acaba. Ela começa a receber uma unção, ele começa a receber unção de santificação, de purificação, de libertação. Deus começa a curar. Então é importante a leitura da Bíblia. É importante também o jejum com a leitura da Bíblia para fortalecer aquilo que você está lendo. É importante também que pedidos, hajam muitos pedidos. Ó Deus, a salvação da minha família, a salvação dos meus vizinhos, a salvação, meu Deus, da minha casa, a bênção do meu lar. Não ore, não jejue, pedindo bênçãos materiais, como carro e casa, não. Procure jejuar e orar, pedindo a Deus o reino dele e a sua justiça, enchendo e vindo para a tua vida. Pois a Bíblia diz, buscai primeiro o reino e a justiça. As demais coisas Deus vai te acrescentar. Se você pede a Deus, Deus me enche do seu reino e da sua justiça e me faz estar interessado como o melhor, buscar o teu reino e a tua justiça. Com certeza, Deus já sabe que você tem necessidade.
Ele está preparando o melhor para te dar. E Ele vai te dar o melhor. Mas se você busca o reino e a justiça e pede para Ele para te preparar, para que você possa melhor buscar o reino e a justiça, Deus vai acrescentar as demais coisas. Vai ter que acrescentar carro, casa. Primeiro, Deus quer que você tenha uma vida íntegra de buscar verdadeiramente o reino dele e a justiça. As demais coisas Deus Ele vai acrescentar. Amém? Só até aqui. Deus manda. Vou pedir para você agora, né? Douglas e Ana Cristina, com a irmã Verônica, ali orando, a Nicéia, a Beatriz, e orando em outro lugar, amém? O Clevison e a Juraci, orando em outro lugar, tá certo? Pedir para Deus ajudar ali a Beatriz e a Nicéia, orando junto com ela, e o Fábio com o Clevison e a irmã Juraci, e botou mais um botão, irmã. Mais um botão. E a irmã Verônica com a Ana Cristina e com o Douglas. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E a igreja toda, fique ligada com Deus orando. Fique em espírito. Pode se ajoelhar, irmão. Amém? Pode ir para um canto. Escolha um canto aí, vá com o seu irmão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar ali orando. Trabalho do Senhor.